Fala galera, tudo bem? Meu nome é Hudson Salustiano, eu sou bacharel, licenciado e mestrando em artes cênicas. Minha pesquisa atualmente é sobre formação de palhaço e é nela que eu tenho me debruçado ao longo deste um ano, de março de 2019 para cá, e eu venho compartilhar com vocês um pouquinho do que eu venho experienciando. Então, gostaria de destacar que essa é uma experiência e uma visão particular, retrata como eu tô enxergando esse artista que é o palhaço no momento e que vocês duvidem de tudo que eu for falar aqui, porque o universo do palhaço é muito vasto e eu não vou conseguir em tão poucos minutos abordar esse artista com a maestria que ele realmente merece. Então, fiquem ligados, quem tiver curiosidade, podem procurar mais textos e vídeos na internet, podem me procurar também no Instagram para trocar ideia. Meu arroba é Hudson Salustiano, tudo junto. E, bom, vamos começar a abordagem. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o conceito do que é palhaço. Pelo que eu tenho lido, os pesquisadores mais recentes tendem a apontar para o palhaço como sendo um estado do artista e não como uma personagem. Como assim estado? É como se o artista ele fizesse uma seleção, ele tenta colocar uma lente de aumento, dar ênfase nas características risíveis, ridículas e idiotas que ele tem. Então, é o estado do bobo, é o estado do tapado, do ridículo, que concerne o palhaço, enquanto todas as outras artistas da arte circense, toda essa equipe de artistas demonstram maestria e a técnica perfeita do trapézio, do contorcionismo. O palhaço não, o sucesso dele é o fracasso mesmo, é quando ele tropeça, é quando ele chora porque ele foi tapeado. É uma abordagem agridoce, digamos assim, porque às vezes a gente fica com dó do palhaço, mas quando a gente não sente muita pena, a gente dá bastante risada dos fracassos dele. Por que que ele não seria uma personagem? Existem várias formas de se construir ou de se abordar a construção de personagem. Vou falar um pouquinho sobre a mais clássica, a mais difundida no Brasil, nos cursos de teatro, que é a técnica do Stanislavski. Basicamente, Stanislavski defende o estudo da circunstância. Que é fazer o quê? Eu pego um texto, uma peça de teatro, por exemplo, eu vou pegar Um Beijo no Asfalto no Nelson Rodrigues. Eu vou analisar toda aquela circunstância, onde eles estão, no caso se passa no Rio de Janeiro, é uma tragédia carioca. Quem são essas personagens? Vou focar na personagem que eu for atuar no caso, vou entender o contexto como um todo, mas eu vou ver que personagem que é essa, é do sexo masculino, do sexo feminino, qual que é a orientação sexual, qual que é a realidade dessa pessoa, qual que é a classe social dessa pessoa, quais são as condições que ela está inserida, o que eu acho que acontece antes dela entrar naquela cena, que às vezes o autor não escreveu, mas eu vou preencher com a minha imaginação para que eu tenha forças e subsídios, enfim, capazes de fazer com que eu acredite mais ainda naquilo que eu estou fazendo. Eu vou caminhando ao que chamam de organicidade cênica, de verdade cênica. Por um lado, existe uma construção baseada em algo exterior, já nos oferecida pelo dramaturgo, pelo autor, e do outro lado temos a figura do palhaço, que ele busca despir-se de uma série de máscaras que a sociedade nos impõe. A sociedade frequentemente quer que nós demonstremos inteligência, força, beleza, e o palhaço vai mostrar o que ele tem de mais frágil, ele vai mostrar que ele não é forte, que ele não é inteligente, que ele pode ser tapeado, que ele é ingênuo, que ele é irritado, que ele é mandão, que ele é chorão. Então os nossos defeitos vão ser sobressaltados, nossas características risíveis vão se dilatar com o palhaço. A segunda coisa que eu queria abordar com vocês é sobre as muitas possibilidades de ambiente, de espaço em que o palhaço atua. O palhaço ele pode trabalhar na rua, entretendo as pessoas, fazendo teatro, fazendo performances, eventos, festas de aniversário. De repente, o palhaço pode ser contratado para entreter esses eventos, esses ambientes internos ou não. É o teatro, existem apresentações teatrais com o palhaço, inclusive fica muito complicado, eu não vou me aprofundar nisso, mas o palhaço também pode fazer uma personagem. Uma coisa é eu, Hudson, ator, fazer uma personagem, outra coisa é o Clownson, que é o meu palhaço, se colocar a serviço de uma dramaturgia. Cinema, temos aí alguns exemplos, como o Chaplin, que é o maior deles, e o circo, claro, que é onde mais ele é conhecido.
E o palhaço ele se apresenta de acordo com as próprias habilidades. Ou vai no improviso, numa relação muito simples, ou às vezes o palhaço toca um instrumento, ou às vezes o palhaço tem toda já a técnica circense, às vezes ele tem hereditariedade no circo que ensinou tudo pra ele. Então às vezes é um palhaço que faz malabares, que faz truques de mágica, que faz contorcionismo, que faz ventriloquismo. Então, existem uma série de palhaços e o mais importante para ele é a lógica pessoal. É por isso que a identidade, essa lógica muito única de cada indivíduo é tão importante para o palhaço. Porque ele não é uma personagem, não existe nenhum palhaço igual ao outro e é nisso que ele vai se esgueirar. Então, essa massificação de sermos iguais, parecidos, civilizados, falar, nos comunicarmos com eficiência, tudo isso cai por terra quando entra o palhaço, que vai usar a sua lógica particular para nos divertir, para nos fazer rir, para nos fazer pensar, para subverter as coisas, as relações, os fatos, os acontecimentos. O palhaço, o estardalhaço dele na rua costuma ser muito bem-vindo, porque chama a atenção da galera. Se ele tá com uma maquiagem, uma caracterização muito chamativa, a galera já vai ver, já vai entender qual que é a proposta, qual que é o jogo. Alguns vão se afastar, outros vão se aproximar, mas a relação vai ficar estabelecida, porque eu já entendi. Eu gosto desse termo porque minha orientadora, doutora em teatro, a Ana Vu, usa esse termo. Então a gente vê que o idiota tá chegando assim, não só pela maquiagem, mas pelo estado de idiota, de bobão. E você sabe que se você estiver na rua, você corre o risco de ser abordado, de ser vítima de uma interação que de repente você não queria. Então o palhaço ele pode fazer todo um estardalhaço na rua que ele com certeza não pode fazer dentro do ambiente hospitalar. Temos um ambiente com pessoas fragilizadas, idosos, crianças que podem estar apaixonadas pela arte do palhaço, mas que estão debilitadas. Existem outras pessoas debilitadas que precisam de silêncio. Nós fomos a um asilo este mês, asilo de mulheres, e no início, algumas comentaram com um dos palhaços do grupo que a gente estava falando muito alto, pediu para falar um pouco mais baixo, que elas estavam precisando de tranquilidade. Então, assim, né, que tapa na cara. É aprender que cada espaço, que cada coletivo de pessoas vai exigir uma abordagem do palhaço. A maquiagem de repente não precisa ser tão exagerada para um trabalho para a câmera, um trabalho social, como eu mencionei, o hospital e o asilo. Então você tem que repensar toda essa questão da caracterização. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Com toda essa lógica pessoal do palhaço e a individualidade, o clássico nariz tradicional não se faz necessário para determinar quem é e quem não é palhaço, né? O Chaplin mesmo não utilizava o nariz de palhaço, ele tinha um bigodinho, tinha o rosto branco e nem isso é necessário. O palhaço não precisa de maquiagem, não precisa de nariz, ele precisa do estado de ridículo e de doar, de mostrar ao mundo esse lado dele, com todas essas características risíveis. Mas a Ana Vu, que é minha orientadora, ela aponta uma sugestão que eu acho muito interessante, que é a de ressaltar as características que eu tenho vergonha, as características feias, os nossos defeitos, por exemplo. Ah, eu tenho um nariz muito grande, ou tenho o olho muito apertado, muito fechado, tenho pernas grossas demais ou finas demais, tenho muita gordura ou sou magro demais. Então, como é que eu vou ressaltar isso fazendo uso dos recursos de maquiagem de figurino? Consigo fazer isso? Eu tenho uma sobrancelha bem grossa e quase que junta. Eu consigo exagerar isso? Então, é exagerar as características visíveis até mesmo na sua apresentação estética. E também existe a opção de seguir um caminho mais intuitivo, né? Uma coisa mais lúdica no início. Os membros do meu grupo de pesquisa não sabiam se maquiar ainda. Alguns tinham algumas habilidades com maquiagem. Então, eu falei sobre a possibilidade de ressaltar os defeitos com a roupa e com a maquiagem. Alguns seguiram esse conselho, mas eu deixei eles bem livre para um caminho intuitivo e tem funcionado bastante, assim. Vou mostrar algumas coisas para vocês. Esse sapato aqui fui eu que fiz. Eu queria algo bastante único, brilhante, chamativo. O resultado ficou bem bonito, só que depois ele começou a craquelar, o glitter saiu, a cola saiu e ele ficou muito duro, porque eu passei tanta cola para colar glitter que ele ficou bem flexível. Isso limitava o movimento dos meus pés. E geralmente, quando eu tô no estado do ridículo, vem uma força hiperativa que faz com que eu mexa bastante os pés
E já começou. Essa coisa de movimentar os pés dá uma energia bem idiota pra mim, que me lembra o quanto eu sou competitivo, quero ser mais rápido, quero ser mais esperto, o quanto eu sou impaciente. E aí eu decidi comprar este sapato, que chegou hoje. Estou fazendo uma formatação, limpando a minha paleta de cores, reduzindo, né? Eu achei esse sapato bem bonito, achei elegante, tem a ver com a proposta que eu quero transmitir, com a energia que eu quero transmitir com essa estética, e ele é bem confortável, então dá pra pular, sapatear, dançar, e eu gosto de me mover bastante, assim, me expressar muito com o corpo. Essa foi a primeira saia que eu usei, que foi emprestada do Michael, obrigado Michael. Gosto bastante dela, só que eu também quis reduzir a minha paleta de cores e pegar algo que mostrasse um contraste do que é atual e do que é antigo, do que é antiquado. E o meu palhaço gosta de usar saias porque eu gosto de abraçar o meu lado feminino, tanto quanto eu gosto de abraçar o meu lado masculino. Espero que dê pra ver a saia. E ela tem um ajuste aqui muito legal que dá pra subir. Eu sou um pouco exibicionista, também gosto de me exibir. Ele usa meia calça por baixo, isso aqui sobe e mostra a perna, e pula e sapateia e se exibe. Essa coroa também comprei, achei ela muito bonita. E como eu tenho essa característica de ser um palhaço mais mandão, mais controlador, mais ranzinza, mais impaciente, acho que a coroa, que é um símbolo de poder muito forte, ela é bastante bem-vinda nesse momento. Porque ela representa tanta coisa. Nada melhor do que parodiar as forças, o poder e tipo fazer um pouco de deboche disso, aproveitar o meu lado mandão e ter um acessório clichê que aponte para isso. E sim, não posso esquecer da minha unicórnio. Eu comprei essa máscara, que inclusive eu tenho que fechar com cola quente. Coloquei no espaguete. É meu cavalinho. É quando eu me sinto bem. Quando eu me sinto bem ridículo, bem bobão. E por falar nisso, o palhaço. Vejo o palhaço como um agente do bem, um agente que transporta alegria, que ele tem uma responsabilidade, uma missão. Não sei bem que termos utilizar aí, mas ele cumpre um papel e uma função de sacudir, né? De chacoalhar com o que a sociedade entende, com as demandas que a sociedade prega de perfeccionismo, ele rompe com isso. Então, muitos dos meus colegas de pesquisa falam que é libertador estar no estado de palhaço, porque você não precisa mais se prender a essas máscaras que mostram você como uma pessoa perfeita. É o acolhimento de você, o seu mais frágil, mais ingênuo, mais puro. Me remeteu a muitas coisas da infância. Essas coisas das pernas que eu tinha já, essa inquietação da criança. Teve um momento, no meio de uma festa, de um evento, de uma performance, eu não sei quem passou que me deu uma leve irritada, assim, porque a pessoa não foi muito simpática comigo, eu comecei a resmungar, foi do nada. E quando eu era criança, eu tinha uma coisa que era de remedar minha mãe e minha irmã quando elas falavam algo que me contrariava. Elas falavam e eu. Então, assim, eu vou vendo os vídeos da galera e os meus próprios vídeos performando enquanto palhaço. E eu sou transportado numa viagem no tempo. Eu vejo aquela criança boba, ingênua, livre. E é muito gostoso. Eu recomendo que quem tiver curiosidade faça algum curso, seja orientado, ou então mesmo bota um nariz vermelho, vai pra rua, vai experimentar esse ridículo, porque o ridículo, o imperfeito, é um exercício de empatia, é um exercício de generosidade consigo próprio. Eu acho que a gente tá precisando muito disso. É isso, não consegui falar muito. Não sei se eu me expressei da melhor forma possível, porque é um assunto muito profundo, mas eu espero que tenha dado para entender um pouquinho. E um grande beijo e até a próxima.